Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Espero que a semana esteja correndo bem, com as aulas, trabalhos, tudo, leituras. Então, esse capítulo eu acredito que seja o ápice, né, o clímax do livro, onde ele junta tudo que ele discutiu antes na elaboração do projeto de pesquisa, que eu acredito, e junto com vários outros autores, né, de metodologia da pesquisa, que o projeto é a parte mais importante de qualquer pesquisa. É o ponto de partida de qualquer investigação científica. Se você fizer um bom projeto, tudo fica mais fácil para você. Tanto as suas leituras, a sua escrita, fica muito mais fácil. Muitos alunos têm medo do TCC, porque eles não têm familiaridade com o processo de pesquisa. E o que esse livro nos traz é algumas informações básicas para que esse processo da pesquisa científica se torne mais fácil. Se vocês pensam em ter uma carreira como estudantes de direito, ou quem sabe até como futuros professores, o projeto de pesquisa vai fazer parte constante da vida de vocês. Então vamos falar sobre ele. Quem quer começar? Eu acredito que aqui, pelo que eu me lembro, algumas pessoas já têm alguma graduação, né? Então vocês teoricamente já tiveram que fazer algum projeto de pesquisa. Com essas pessoas que já têm alguma experiência, falando como que foi essa experiência. A princípio, realmente, nós, quando vamos ter esse primeiro contato com a ideia de pesquisa, de projeto, de pré-projeto, com essas nomenclaturas, aí cria uma espécie de medo realmente. Só que após a gente colocar a mão na massa, né, e começar a trabalhar de forma direta com o projeto, a gente vai começando a compreender e, de certa forma, vai criando uma espécie de vínculo que pode até se tornar apaixonante, né, dependendo do seu objeto de pesquisa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um projeto de pesquisa, na verdade, depois de estruturar, né, compreender a estruturação do projeto, o que me chamou muita atenção foi quando eu coloquei a mão na massa, que foi uma observação participante em relação a duas sociedades de bairro. Foi muito interessante observar aquilo, fazendo uma aplicação metodológica que a professora havia designado a gente fazer, e após fazer toda aquela entrevista, fazer todas aquelas situações e olhar para a estrutura que a gente colocou como objeto, como as hipóteses, como até a delimitação do tema, isso fez com que houvesse uma compreensão melhor do porquê dessa estruturação do projeto, do porquê que a gente precisa compreender o tema e fazer essa delimitação do tema, o porquê que a gente tem que levantar essa problemática ou problema, do porquê que a gente deve apresentar uma hipótese. A gente compreende também, quando coloca a mão na massa, realmente compreende do porquê levantar as questões das referências, né, da bibliografia, que basicamente dão respaldo para o trabalho. Então, quando a gente olha para todas essas questões, no meu ponto de vista, quando a gente coloca a mão na massa, nós vamos compreender de forma mais contundente, né, a realidade dos porquês aí que o autor coloca, né, dessa estruturação para o projeto de pesquisa. Eu só queria complementar o que você falou, dando destaque para duas ideias. A primeira é que você falou que a gente pode se apaixonar, a gente corre o risco de se apaixonar por isso. A segunda coisa é pôr a mão na massa. Então eu queria só comentar sobre essas duas coisas. Por falar em paixão, desde as minhas primeiras séries iniciais na educação fundamental, eu fui sempre apaixonado por textos. Eu adorava ler. Eu era muito bom em ler textos, interpretar textos. Eu fiz dessa paixão pelo texto, em ler textos, interpretar textos, em criar textos. Eu fiz dessa paixão o meu trabalho, onde eu estou até hoje, quase 15 anos de docência. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que eu até li hoje, de manhã. Abri as redes e li. Você tem que fazer da sua vida aquilo que você faz melhor. Então, cada um de vocês tem que procurar saber aquilo que vocês fazem melhor. E fazer disso a sua profissão. Ganhar dinheiro com isso. Ser útil para a sociedade nisso que você faz melhor. É claro que muitos jovens sofrem em descobrir isso. O que eu faço, afinal de contas, melhor? Eu sempre soube que a área da educação, a área do texto, a área desse processo criativo, interpretativo do texto era o que eu mais gostava. E se você parar para pensar bem, todas as artes começam com textos. O cinema começa com texto, a literatura lida com um processo de criação de um texto, de uma história, o teatro geralmente começa com um texto, enfim, todas as artes lidam com o texto de alguma forma. E a área das artes sempre me atraiu também.
E a área jurídica sempre me atraiu também. A área religiosa sempre me atraiu, porque, de certa forma, todas essas áreas lidam com textos. Por exemplo, a área religiosa lida com o texto sagrado. A área jurídica lida com o texto mais importante de uma nação, que é a Constituição, os códigos, a lei. A área das artes lida com textos também. Então, de certo modo, eu descobri essa minha paixão e, consequentemente, descobri também a minha vocação. E é claro, né, dentro da minha vocação acadêmica tem a docência, que é uma eterna pesquisa. Toda aula minha tem uma leitura, tem uma pesquisa, tem textos por trás disso. Então, ser professor é ser um eterno aprendiz, um eterno pesquisador, um eterno investigador. A segunda coisa que eu ia falar era sobre botar a mão na massa. Mas veja bem, o Sóstenes falou que só compreendeu o processo da pesquisa quando ele botou a mão na massa. Mas, veja bem, eu tenho certeza que aquela professora dele deu um texto antes sobre pesquisa participante, um texto teórico. Se ela não deu um texto, provavelmente ela deu uma aula sobre o que é pesquisa participante, como fazer uma pesquisa participante. Então, o seu trabalho de pôr a mão na massa fica muito mais fácil, fica muito mais prazeroso quando você se sente preparado para aquilo. Então, o TCC só mete medo nos alunos porque é uma coisa nova. Eles não sabem como começar. Então, a partir do momento que você se prepara para aquilo, que você se sente treinado para aquilo, aí sim você faz aquilo com mais gosto e correndo o risco de se apaixonar por aquilo e tomar aquilo como uma profissão para a sua vida inteira. É o que o autor fala. Você só vai se dar bem no jogo se você fizer bem um pré-jogo. É isso que eu estou querendo dizer que a professora do Sóstenes fez. Provavelmente ela deu uma aula antes, um pré-jogo antes, um treino antes deles botarem a mão na massa no jogo e jogar o jogo bem jogado. Sobre a questão que o Sóstenes abordou aí, né? Ela vai estar mais presente ali no primeiro capítulo, a primeira parte do capítulo 6, que vai falar um pouco sobre o pré-jogo, né, que o senhor falou. E é importante eu ressaltar, né, que ele fala lá que o pré-jogo, ele não é a pesquisa, né? Ele é uma preparação. Mesmo que ele seja importante, ele não é uma pesquisa. Ele fala lá da questão do livro, né? Você lê um livro, aquilo lá não é uma pesquisa. Você pode ler o tanto de livro que for. Isso não é uma pesquisa, isso é uma referência bibliográfica. Ele fala que a partir daquele ponto que você pega aquelas informações para fazer a sua pesquisa com os seus métodos, aí sim você entra na pesquisa. De fato, né? Pegando o gancho no que o Douglas disse, eu quando me deparei com esse texto, eu pude observar que algumas das minhas práticas estavam um tanto quanto equivocadas. Porque geralmente, quando nós trabalhamos, eu gosto muito de fazer análises bibliográficas, e nós nos auto-enganamos achando que somente essa visão da análise bibliográfica e fazer uma pesquisa, fazer um trabalho em cima dessa perspectiva, o autor coloca que necessariamente não seria uma pesquisa em si. E eu achava, na minha pouca experiência, eu achava que era suficiente essa análise bibliográfica para uma ideia de que já seria uma pesquisa no tópico, né, na totalidade. E quando eu li o texto, eu pude observar que existem coisas mais, né? Existem coisas além do pré-jogo para contemplar todo o jogo em si. Tem o pré-jogo, o jogo, e vamos entender que também tem o pós-jogo. Então, sim, quando o autor levantou essa questão, eu achei muito, mas muito interessante mesmo. O pré-jogo seria o que ele chama de pesquisa preliminar. Tá. Então, esse é o pré-jogo. Eu defino meu tema, pesquiso livros e começo a ler. Aí entra o que o Sóstenes disse. A revisão bibliográfica, essa leitura bibliográfica que eu estou tendo de livros, artigos, teses, dissertações, não é pesquisa ainda. Eu estou simplesmente me familiarizando com a área, com o meu tema. Quais são os clássicos da área, quais são os métodos que eles usam, quais são as teorias que eles usam, quais são as grandes questões que ainda não foram respondidas, as lacunas da minha área. É nessas questões e nessas lacunas, aí sim entra a pesquisa. Então veja bem que é um processo. Eu defino o tema que eu quero, eu faço uma seleção de fontes, de livros, aí sim eu começo a ler, fazer fichamento, é a partir disso que eu construo o projeto, aí sim que eu começo uma pesquisa. Então vejam que é um processo. E esse processo demanda tempo, demanda dedicação, demanda horas diárias, horas semanais, horas mensais, horas anuais. É no pré-jogo, é na pesquisa preliminar que eu me dou conta dos problemas de uma área.
Esse é o objetivo do pré-jogo, da pesquisa preliminar, da revisão bibliográfica, do estado da arte. É aí que eu sei a quantas anda a minha área, o meu tema. E a partir disso, aí sim eu entro no jogo. Eu entro no jogo para não identificar problemas que já foram identificados na pesquisa preliminar, mas sim para propor soluções, para propor respostas àqueles problemas da minha área. É aí sim aonde entra a pesquisa científica, a inovação, a contribuição que eu posso dar para a sociedade, principalmente a sociedade brasileira. No tempo que eu li aqui o texto, achei bastante interessante esse primeiro capítulo, como o Sóstenes e o Douglas falaram, que foi... ele elencou alguns métodos de como ler um livro para fazer a revisão bibliográfica. Eu achei bastante interessante. E, assim, na prática, quando eu leio o livro, eu também sigo algumas coisas, mas o autor, ele citou outras coisas a mais, como ver a metodologia que o autor usa, se ela está de acordo com o livro, observar o marco teórico do livro, como o autor usa os conceitos de uma determinada corrente. E também a justificativa, que eu sempre via em alguns artigos, e geralmente eu pensava que era só por colocar mesmo, entre aspas. Mas o autor ele também fala que é por uma questão de transparência, e isso chamou bastante atenção também. As partes de um projeto de pesquisa que ele colocou nesse capítulo, elas servem não só para vocês escreverem o projeto de pesquisa de vocês. Guardem bem isso que eu estou falando. As partes de um projeto de pesquisa não servem apenas para quando vocês vão escrever um projeto de pesquisa, mas elas servem também para vocês interpretarem qualquer texto. Qualquer texto. Vejam, qualquer texto. Então, digamos que você vai ler, que nós vamos ler um próximo livro de filosofia do direito. A primeira coisa que você vai se perguntar é quem é o autor desse livro? Quem é a autora desse livro? Que profissão ele tem? Que ano é a obra? De que cidade é a obra? De qual editora é a obra? Qual o problema ele tenta responder? Que método ele usa? Que teóricos eles usam? Que discussão ele faz? Que conclusões ele chega? Então, as partes de um projeto de pesquisa servem, a conclusão é essa. As partes de um projeto de pesquisa servem não apenas para você escrever bem a sua pesquisa, mas servem também para você interpretar as pesquisas que outros já fizeram. Professor, uma dessas perguntas que ele coloca como importantes, né, para entender o autor de um texto, eu creio que uma das principais seria, pelo menos particularmente falando, eu tomaria a quarta, né, que é relacionado às fontes desse indivíduo. Eu tenho o pensamento de que se você quer conhecer o trabalho de alguém, leia-o pela bibliografia do seu trabalho. Só olhando as referências que você tem no seu TCC, ele vai saber o rumo que você foi. Digamos que eu coloque uma regra aqui. Vitória, Vitor, Vinícius, Rodrigo, Áquila, Thaís, Sóstenes, Douglas e Ana, Carolina, Carol, terão que fazer um artigo sobre direito penal. Vocês acham que nós teremos 9 artigos iguais sobre direito penal? Eu acredito que não. Porque cada um terá uma referência teórica, cada um terá uma metodologia, cada um terá uma técnica de pesquisa. Então vejam, a inovação, a contribuição, o ineditismo de um trabalho não está no tema. Não está no tema. Está na referência teórica que você usa, nas referências teóricas e na metodologia que você usa para abordar seu tema. O que me chamou a atenção também foi o autor falar sobre o estado da arte, que eu acho que às vezes as pessoas... Eu mesmo confundo com uma pesquisa preliminar, que é verificar, talvez seja até a primeira coisa que a gente deva fazer, que é, antes de escrever sobre o tema, verificar quem escreveu, como escreveu, por que escreveu, quais motivos escreveu sobre um determinado tema. E para a gente não fazer mais do mesmo, né? Eu acho que foi mais nesse sentido que eu entendi a parte do estado da arte. Você não está confundindo nada, cara. O que ele chama de pesquisa preliminar é justamente quando você escolhe as suas fontes, quando você escolhe seus livros, artigos, teses, dissertações sobre seu tema e começa a ler e começa a identificar o estado da arte sobre seu tema, e o nome disso é revisão bibliográfica, que ele faz questão de falar que não é pesquisa ainda. Então, você não está confundindo isso, são sinônimos de uma mesma coisa. Na pesquisa preliminar, você define seu tema, seu problema, seu referencial teórico, sua metodologia, mas para definir isso, você tem que fazer uma pesquisa de fontes, selecionar essas fontes, ler essas fontes, fazer fichamentos dessas fontes, usando essas perguntas que ele faz aqui,
para daí sim você ver o seu estado da arte, acabar sua revisão bibliográfica e daí sim construir o seu projeto de pesquisa, que depois de criado deverá ser executado. E o resultado final vai ser um artigo, uma monografia, um TCC, uma tese, uma dissertação e etc. Talvez seja o último, os tipos de pesquisa que ele cita. Tem as que ele cita com análise de processos, que eu achei bem interessante. Mas, assim, eu gostaria de saber do senhor como a gente analisa esse processo, se a gente faz isso na pesquisa preliminar, que é utilizando o método ou tentando aprender um método para, durante ou antes da pesquisa, analisar esses processos. E ele já até citou em capítulos anteriores como a gente pode acessar essas coisas, tanto que tem a lei de acesso à informação, mas eu tenho essa dúvida quanto à metodologia que a gente vai usar na análise desses processos, se ela vai ser utilizada durante a pesquisa ou antes da pesquisa, que é, no caso, na pesquisa preliminar. O tipo de pesquisa está dentro da metodologia. Então, primeiro, a definição de tipo de pesquisa faz parte da metodologia da investigação. E vamos falar sobre esse tipo de pesquisa que é sobre análise de sentenças e de processos. O tema é a seletividade das sentenças e processos de tráfico de drogas no município de Tocantinópolis. Ótimo! Agora eu vou ver livros, artigos, teses, dissertações sobre meu tema. E vou ver também, conversando com o doutor juiz Zariosnes, que tem, digamos assim, 200 processos de tráfico de drogas no município de Tocantinópolis. E veja bem, você tem que pôr um marco temporal aí também, né? Você não vai pesquisar desde a pré-história até hoje. Então, que tal a gente fazer assim? A seletividade das sentenças e processos de tráfico de drogas no município de Tocantinópolis entre 1988 e 2022. Perfeito, agora ficou perfeito. E nesse tempo tem 5.000 processos e sentenças. Você vai dar conta de analisar tudo isso? Então veja, é na pesquisa preliminar que eu me dou conta do tamanho do meu tema, do tamanho do problema. Então, você tem dois caminhos. Ou você analisa tudo isso, ou você delimita mais o seu marco temporal. Mas veja bem, isso tudo eu fiz na pesquisa preliminar. Aí sim, na escrita do projeto é que eu vou ir delimitando mais esse tamanho que eu tenho do meu tema. No projeto de pesquisa. Como que eu vou analisar esses processos? Que antes era 5.000, agora com as minhas variáveis, com o meu marco temporal, eu diminuí para 50. Eu vou analisar isso qualitativamente, quantitativamente, eu vou usar aqui outros métodos, outras técnicas para analisar isso. Então vejam, é na pesquisa preliminar que eu me dou conta do tamanho do meu tema, no projeto de pesquisa que eu diminuo esse tema, que eu delimito ele, que eu ajusto ele, para que depois do projeto de pesquisa eu vá executar essa pesquisa. Agora eu sei que eu tenho 50 decisões, que eu vou analisá-las qualitativamente, então agora é só pôr a mão na massa. De um jeito muito mais fácil, porque as decisões mais difíceis sobre meu tema eu já tomei na pesquisa preliminar e na elaboração do projeto de pesquisa. Então, a execução e o resultado dessa minha pesquisa ficam muito mais fáceis. Outra coisa que eu esqueci de falar lá quando vocês falaram do pré-jogo e do jogo. Eu colocaria uma nova fase aí que é o pós-jogo. O pré-jogo é pesquisa preliminar, onde eu defino o meu tema, defino as fontes, leio as fontes. Que mais? Elaboro o projeto de pesquisa. O jogo é a execução, o resultado disso. E o pós-jogo é quando você apresenta isso em algum evento, você publica isso em alguma revista, você publica seu livro, seu artigo, participa de eventos, você socializa a sua obra e, é claro, de modo a contribuir para a sociedade. Um outro livro que eu li sobre pesquisa compara essas fases com relacionamentos. Você tem aquela fase que você não conhece a pessoa, tem o pré-namoro, o namoro, o casamento, a separação, enfim. Então veja, o pré-namoro, o namoro é a pesquisa preliminar. O jogo é o casamento. E o pós-jogo é a separação. Essas metáforas de relacionamentos e de jogo para pesquisa, elas dão muito certo e deixam as coisas mais claras para vocês. Eu creio que uma das partes mais importantes que nós podemos observar, não somente no texto, mas como nas indagações de outros professores, principalmente por experiência própria, é por que você quer pesquisar sobre isso, ou seja, qual o seu objetivo. Então eu creio que a centralidade de todas essas... A questão do trabalho é qual o objetivo que você tem em pesquisar isso. Eu creio que
tanto no texto aí, quanto nas outras indagações que eu, por experiência própria, tive, professor, você me perguntar qual é o seu objetivo, ou os seus objetivos. Sim, mas essa parte se conecta com todas as outras, né? Com a justificativa, o problema, os objetivos, a teoria, o método. Então, todas as partes se conectam. É claro que cada pessoa vai achar uma parte mais importante do que a outra, mas o projeto é uma integralidade.